um jovem que obedeceu a Deus. José era um dos filhos mais novos de Jacó. Era o filho que Jacó mais amava. Por isso, os irmãos mais velhos de José tinham muitos ciúmes deles e odiavam-no. Certa vez, José teve uns sonhos estranhos, e contou-os aos seus irmãos. Mas eles não gostaram desses sonhos. Eles pensaram que José queria ser o rei deles. Então, ficaram ainda mais zangados com José. Um dia, os irmãos de José estavam longe, a cuidar das ovelhas da família. Jacó pediu a José para ver se eles estavam bem. Quando viram José a chegar, começaram a dizer: "Lá vem o sonhador. Por que aqui não o matamos?" Quando José chegou, os seus irmãos agarraram-no e atiraram-no para um buraco muito fundo. Nesse momento, estavam a passar por ali alguns homens que iam para o Egito. Então, Judá, um dos irmãos de José, disse: "Não vale a pena matá-lo. E se o vendêssemos para ser escravo?" Assim, eles venderam José aos homens por 20 moedas. O seguir, mergulharam a roupa de José no sangue de um bode para parecer que um animal o tinha matado. Depois, mandaram a roupa dele a Jacó e perguntaram: "Esta é a roupa de José, não é?" Jacó pensou que o seu filho tinha morrido e ficou muito triste. Ninguém conseguia ajudá-lo a sentir-se melhor. No Egito, José foi vendido como escravo a um homem importante chamado Potifar. Mas Deus continuou a ajudar José. Potifar viu que José trabalhava bem e que podia confiar nele. Em pouco tempo, Potifar deixou José cuidar de tudo que ele tinha. À espera de Potifar viu que José era forte e bonito. Todos os dias ela pedia-lhe para se deitar com ela. O que é que José fazia? Ele dizia sempre: "Não. Não posso. Isso é errado. A senhora é casada com Potifar, e ele confia em mim. E, se eu me deitar consigo, Deus vai ficar muito triste comigo." Um dia, a esposa de Potifar tentou obrigar José a deitar-se com ela. Ela agarrou pela roupa, mas ele fugiu. Quando Potifar chegou a casa, ela mentiu e disse que José tinha tentado me agarrar. Ficou muito zangado, e mandou José para a prisão. Mas Deus não se esqueceu de José. Deus nunca se esqueceu de José. Enquanto José estava na prisão, o faraó, o rei do Egito, teve alguns sonhos que ninguém conseguia entender. Mas um homem disse ao faraó que José poderia explicar-lhe os sonhos. Então, o faraó mandou que fosse buscar José à prisão. José explicou-lhe: "Durante 7 anos, vai haver muita comida no Egito. Mas depois haverá 7 anos de muita fome. Por isso, escolha um homem inteligente para guardar alimentos, para que o povo não morra à fome." Porque aqui José conseguiu explicar os sonhos do faraó. Porque Deus o ajudou. O faraó escolheu José para guardar os alimentos e fez dele o segundo homem mais importante do Egito. Durante os 7 anos bons, José guardou muitos alimentos. Depois, chegaram os anos da fome. A fome foi tão grande que pessoas de todos os sítios vinham ao Egito comprar comida. Até Jacó em Canaã, soube que havia comida no Egito. Por isso, mandou lá 10 dos seus filhos. Quando chegaram ao Egito, os irmãos de José foram falar com ele. Ajoelharam-se à frente dele, mas não o reconheceram. Mas José reconheceu-os logo e lembrou-se do sonho que teve quando era jovem. Para saber se os seus irmãos ainda eram maus, José disse-lhes: "Vocês são espiões. Querem lutar contra o Egito?" Não somos. Nós viemos de Canaã. Éramos 12 irmãos, mas um dos nossos irmãos já morreu, e o mais novo ficou com nosso pai. Se me trouxerem o vosso irmão mais novo, eu vou acreditar em vocês." Então, os irmãos de José voltaram para Canaã. Passado algum tempo, eles foram outra vez ao Egito comprar mais comida. Desta vez, levaram Benjamim, o irmão mais novo. Então José decidiu fazer um teste aos seus irmãos. Ele escondeu um copo de prata nas coisas de Benjamim e disse que eles o tinham roubado. Os empregados de José procuraram o copo e encontraram-no no saco de Benjamim. Os irmãos de José ficaram muito assustados. Eles imploraram a José para os castigar a eles em vez de a Benjamim. Agora José tinha a certeza de que os seus irmãos tinham mudado. Então ele já não conseguiu aguentar mais. A chorar muito, disse: "Eu sou José, vosso irmão. O meu pai ainda está vivo." Os irmãos dele nem conseguiam acreditar. José estava vivo. Para provar que os tinha perdoado, José disse: "Não fiquem com vergonha por causa do que me fizeram. Deus mandou-me para cá para salvar a vossa vida. Agora, despachem-se e tragam-me o meu pai."
Eles voltaram para Canaã e contaram a boa notícia a Jacó. O seguir, todos a família foi morar para o Egito. Depois de tantos anos, finalmente, José e o seu pai estavam juntos outra vez. Gênesis 40, 1 a 45.